que é ser uma ministra de louvor? Pois então, o pessoal me pergunta, é complexo e não é de explicar. Depende da pessoa que está recebendo a informação. O que é uma ministra de louvor? O que é alguém que ministra algo, ministra uma palestra, por exemplo, né? É você apresentar algo, ou liderar algo, conduzir algo. Uma ministra de louvor é alguém que conduz a igreja à adoração, assim que nós falamos. Ou seja, é alguém que ajuda a igreja a entrar num ambiente de adoração, a adorar a Deus através das canções. Diferente do que muitas pessoas acham, estar no Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor é a banda da igreja, tá? Nós separamos as funções das igrejas, são separadas por ministérios, nós falamos. Por exemplo, o pessoal que fica lá na porta, que recebe você, dá oi pra você, a gente chama de Ministério de Introdução. Tem o Ministério das Mulheres, tem o Ministério das Crianças e assim vai, dependendo da igreja. Olha, tem... que legal! Exatamente, nós chamamos de ministérios. Então, quando a gente fala Ministério de Louvor, é a banda da igreja. Só que a gente tem essa nomenclatura diferente. Então, ministra de louvor ou ministros de louvor são todos aqueles que exercem uma função para conduzir a igreja de oração. Então, quem toca guitarra, quem toca bateria, quem toca vários outros instrumentos, todos são ministros de louvores, né? Nós temos a função não só de cantar, porque as pessoas às vezes acham que estar lá na frente de uma banda de igreja é cantar bonitinho, é fazer voltinha na voz, é isso, aquilo. Não é essa a nossa função. A nossa função é conduzir a igreja a adorar a Deus. Essa é a nossa função. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito séria. Eu costumo exemplificar, na Bíblia fala, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, quando a gente fala dos templos que foram criados, o Templo de Salomão, o Templo de Davi que foi feito, existia um local no templo que nós chamávamos, que na Bíblia fala Santo dos Santos, que era um local onde só o sacerdote, que hoje é o pastor, na época sacerdote, entrava. Na época Deus recebia sacrifícios de animais, né, e sacrifícios de aromas, digamos assim. Então, o Santo dos Santos era um local onde o sacerdote entrava em períodos específicos, em épocas específicas, e para ele entrar lá dentro, ele tinha que ter uma roupa específica determinada exclusivamente por Deus, ele tinha que entrar com um sacrifício específico determinado por Deus, um coração específico, uma mentalidade específica. Se esse sacerdote entrasse de acordo com a vontade dele, não com a vontade de Deus, com uma roupa que ele quisesse, um sacrifício que ele quisesse, ele era fulminado lá dentro. Ele morria lá dentro. Morria queimado. Mesmo. Exatamente, morria queimado. Que era a determinação daquela época, era assim que funcionava, era assim que funcionavam as coisas naquela época, era bem rígida a coisa. Então, Dani, você está dizendo que lá, quando eu vou subir cantar, eu vou morrer queimada se eu não subir? Não é isso que não é isso que eu falei. Eu estou exemplificando para que a gente entenda que aonde os ministros de louvor estão hoje, onde a banda do louvor, onde a banda da igreja está, que é em cima do altar, é onde era o Santo dos Santos antigamente. Olha só, não sabia nada disso. Exatamente. É um lugar de muita importância, muito respeito. Não é estar lá para as pessoas olharem para você. Eu, sempre que vou cantar lá na igreja, ministrar alguma coisa, a oração que eu faço antes, eu sempre peço para que as pessoas vejam Deus através da minha vida, mas que as pessoas não vejam a mim, mas vejam a Deus através de mim. Essa é a intenção, esse tem que ser o coração do ministro do louvor, que as pessoas não vejam a nós, porque se eu quisesse que as pessoas olhassem apenas para mim, Daniele, e para a voz que eu tenho, ou para o instrumento que eu toco, então eu posso ir muito bem tocar num barzinho. Sim. Eu posso muito bem tocar em qualquer outros lugares, mas o intuito não é esse. É que as pessoas sejam tocadas, que as pessoas sejam curadas, recebam uma resposta de algum problema, sejam libertas através da minha voz, não por mim, mas pelo que Deus faz através de mim. Então, a responsabilidade do ministro do louvor é algo muito sério, muito grande, e é uma vida, não é só estar ali em cima, mas é viver aquilo. Às vezes a gente está ali na frente, as pessoas infelizmente ou felizmente nos olham e acabam tendo a gente como influência em muitas coisas. Sim, isso é então verdade. A gente tem que ter uma vida um pouquinho mais correta, tem que ter um pensamento não tão individualista, mas coletivo. Será que se eu for nesse lugar, será que se eu fizer isso aqui, não vai ter alguém que vai ver e possa interpretar errado? Porque é aquilo que meu pai mesmo fala. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, é um mundo. Nossa! É um mundo. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais rígido assim nessa parte, tem que ser um pouquinho mais
mais sério, mais responsável. Então, o ministro do louvor nada mais é do que aquele que conduz a igreja à adoração, ajuda a igreja nessa parte. Toca canções para que a igreja consiga fechar os olhos, se concentrar em Deus, elevar o seu pensamento em Deus, receber uma resposta de Deus a respeito de alguma coisa, receber uma cura. Muitas pessoas são curadas através da música. Então, essa é a função do ministro do louvor, que é, como eu digo, né, que é a minha função, e não só a minha, mas a de todos os meus colegas, porque existem pessoas que são tocadas através da voz de alguém, existem pessoas que são tocadas através do solo de guitarra, através do tocar de tambor de uma bateria, de uma nota tocada no contrabaixo, de um acorde no teclado, enfim. Então, todos que exercem essa função de ajudar a igreja a adorar ao Senhor são ministros de louvor. Todos têm que ter esse entendimento, que é uma responsabilidade muito grande a respeito. Ah, eu achei que era uma pessoa só que era a ministra de todos os outros que faziam a Não, parte nós temos o líder, Uhum. que aí no nosso caso é o pastor Nairo, que é o nosso líder. Um beijo pro pastor Nairo, pastora Josi estiver assistindo. É o nosso líder, que aí ele conduz todo esse pessoal aí. Ele que nos ensina, nos instrui, como a gente vai fazer, porque que música vai cantar. Porque não é só escolher as músicas, todas elas, tem um tema específico. Não é aleatório, escolhe qualquer uma. Não, a gente escolhe músicas que tenham temas interligados, que tenham uma mensagem para passar, como uma pregação, uma palestra que tem um tema. As músicas são a mesma coisa, só que são músicas. Diferente de algo que vai ser falado, vai ser cantado. Então, quando a gente escolhe as músicas, a gente tenta escolher músicas direcionadas por Deus. E, por incrível que pareça, Deus nos mostra as músicas que Ele quer ouvir. Olha que show! Sim, então a gente tenta escolher músicas que sejam direcionadas por Deus e que tenham um tema específico para aquele culto, por exemplo. Se é um culto que tem um tema de Espírito Santo, então a gente vai escolher músicas voltadas para o Espírito Santo. E assim a gente faz. As músicas é bem mais complexo do que só